Como é andar no sobrenatural? Oi, gente, a paz do Senhor. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre isso. Você que gosta desse assunto, quer entender um pouquinho mais sobre isso. Vamos começar lendo a Bíblia, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Primeira coisa aqui que está nítido: andar no sobrenatural é você depender do Pai, você ter a confiança no Pai. Por quê? O sobrenatural é algo que excede o natural. O sobrenatural no céu já faz parte da realidade celestial, mas aqui na terra é algo que excede. São coisas indizíveis ao falar. Você não consegue, muitas das vezes, nem verbalizar o sobrenatural, porque é sobrenatural. Não é algo comum. Não é algo que faz parte da realidade de todo mundo. E em alguns momentos você pode sentir medo, sim. Porque aqui a gente vê que Pedro começou a andar sobre as águas e veio o vento, ele começou a ter medo por conta do vento. E quando ele teve medo, ele começou a afundar. Quando Deus te convoca para andar no sobrenatural, você fica na dependência total dele, que você não sabe como vai suceder. É ele quem vai te conduzir ali. Quem é muito usado por Deus, às vezes as pessoas veem, né? Pessoas sendo usadas na cura, seja lá onde for. Eu tava vendo mesmo um vídeo de um pastor, que ele é da África. A forma que Deus usa ele na libertação é tão forte, tão intensa. Eu tenho certeza que ele tem uma vida de muita renúncia, que ele só faz passar assim, ó, entre as pessoas. Ele só passa no meio assim do corredor e as pessoas começam a cair endemoniadas. E quem olha aquilo acha muito bonito, admira, talvez até almeja ser usado daquela forma, ser uma pessoa que Deus usa daquele modo, só que você não sabe o preço que aquele pastor paga para ser usado daquele jeito. Eu tenho certeza absoluta que ele sofre muito. Deve ser muito perseguido. O inimigo, com certeza, tem uma ira, uma fúria contra a vida dele terrível. Deve tentar parar ele o tempo todo, usar pessoas de perto, pessoas de longe, para perseguir, para caluniar. Eu tenho certeza. Também tem a questão da renúncia. É uma pessoa que é muito consagrada. Deve passar mais tempo orando, conectado com Deus, do que conectado com as coisas da terra, com pessoas. Porque é assim, gente. O sobrenatural requer renúncia. Tem pessoas que têm uma visão um pouco distorcida do que é o sobrenatural. Não está atrelado a emoções. Claro que em algum momento as suas emoções podem ser atingidas, podem sim. Eu vejo que as pessoas têm uma ideia de que o arrepio quer dizer que é Deus falando, é Deus tocando. Não. Você pode se arrepiar e ser a sua emoção. Mas se você colocar uma música para ouvir, qualquer música que seja, e ela marcou um momento da sua vida, ou não também, mas é uma música que mexe com as emoções, porque música tem esse poder. Então os acordes, as notas, o dedilhado, a forma que ela foi composta ali, ela pode mexer com você, você se arrepiar todo e não ser Deus, ser uma coisa da sua emoção. Então o sobrenatural não diz respeito a arrepios. Não estou falando que não possa acontecer, mas não se resume a isso. Não é uma regra você se arrepiar para sentir o Espírito de Deus. Vou dar um exemplo aqui. A minha intercessora, a Lady, quando ela liga pra mim, às vezes Deus toma a boca dela. E às vezes eu não sinto arrepio nenhum, não. Eu começo a sentir uma paz em meu coração, porque eu sei que é Deus falando. E às vezes, a depender do que Deus esteja falando, eu começo a não me sentir bem. Por quê? Porque às vezes é exortação. É Deus me reclamando de alguma coisa, porque Deus me repreende muito, ele corrige a quem ele ama. Então às vezes é necessário Deus chegar e falar: olha, você está fazendo isso, eu não estou gostando. É assim. E quando Deus fala comigo, tanto assim na boca dela, ou quando ele está falando comigo quando eu estou orando no secreto, eu tenho a sensação de que Deus colocou uma cadeira aqui na minha frente, sentou e está conversando comigo. É dessa forma. Então, gente, nem sempre vai ter arrepios. Nem sempre pode acontecer e pode não acontecer, que às vezes é palavra dura mesmo de exortação. E não é fácil ouvir, gente, exortação, não é. Ah, mas quem tá falando é o Senhor, mas tem coisas que dói a gente ouvir, porque a gente começa a olhar pra dentro e ver o quanto que a gente é ser humano, pecador, é falho. Quando Deus começa a mostrar teus erros, o que tu tem que consertar, tu começa a enxergar a tua podridão. E eu me sinto mal quando eu começo a olhar pra dentro e ver as podridões. Então não é uma coisa fácil. Tem gente que fala: eu acho muito bonito quando Deus conduz, quando Deus faz, mas é um processo que é doloroso. Viver no sobrenatural, andar no sobrenatural é isso. Então, se eu posso te dar um conselho, eu te dou esse aqui. Nunca peça
para Deus te usar como ele usa tal pessoa, porque você não sabe o preço que aquela pessoa paga. E Deus, ele leva a sério o que a gente fala. Eu já pedi a Deus para ser usado como tal pessoa, e Deus está me dando os dons que aquela pessoa tinha. E hoje eu entendo que o preço que a pessoa pagou para ter o que ela tinha, o que ela tem, foi alto. Gente, às vezes dói, você chora, você se angustia, você sofre, porque existe um preço a ser pago. Mas e se eu pudesse voltar no tempo? Eu pediria a Deus para não ser usado como aquela pessoa que eu olhei um dia e pedi para Deus me usar assim? Não, eu não me arrependo, porque eu já coloquei as mãos no arado, então eu não olho para trás. Apesar de ter as dificuldades, é muito bom, é muito prazeroso você ser conduzido por Deus, ser guiado por Deus, saber que Deus está ali o tempo todo. Por mais que esteja difícil, você sabe que Deus está com você, que Ele está te acompanhando, que você não está só. E no dia que eu vi esse pastor, que eu falei para vocês que ele passava e as pessoas caíam endemoniadas, eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que é que ele faz? Como é que ele pede a Deus? Como é que ele jejua? Eu fiquei assim pensando, sabe? E esses dias eu pensando acerca disso, já Deus me dando a inspiração, né, pra fazer o vídeo pra vocês. E eu comecei a refletir sobre isso. Não pede. Não fica pedindo para ser usado igual. Pede para Deus te usar como Ele quer te usar. Então, era propósito de Deus que Ele me entregasse os dons que Ele me deu, mas você tem que lembrar que a quem muito lhe for dado, muito também lhe será cobrado. Então, quando vocês comentam aqui, você tem muitos dons, eu componho músicas, eu canto, eu ministro a palavra e outras coisas também que Deus me deu, mas que a cobrança também em cima de mim é grande. E aqui em 1 Coríntios 2, versículo 14, diz assim: mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porquanto se discernem espiritualmente. Você que anda no sobrenatural, ou você que quer andar no sobrenatural, tem que entender que em alguns momentos você vai ser chamado de fanático, porque as coisas espirituais são discernidas por meio do Espírito. Então nem todo mundo vai entender a forma que Deus te usa. Pode parecer loucura para alguns, e Deus tem me falado muito isso. A forma que eu vou te usar, tu não tem que se importar com o que vão falar. Deixa te chamarem do que quiserem, mas eu vou fazer assim. E tu não pode deixar-se ser reprimida por essas pessoas que vão falar essas coisas. Se vocês verem os comentários, tem muito comentário aqui de gente que fala: tu é fanática, não sei o quê. Porque eu sempre falo aqui que eu uso muito o dom de línguas que Deus me deu, então eu posso utilizar sim. Eu falo muito em línguas mesmo. Eu tenho o hábito de orar em línguas, sim, e eu vou continuar fazendo. Se me chamam de fanático ou não, eu não estou nem aí. Eu vou continuar fazendo. Então você tem que ter muito bem estabelecido em sua mente que você vai receber essas críticas e como você vai lidar com elas. Ignora e continua sendo quem Deus te chamou para ser. Se Deus te chamou para andar no sobrenatural, continue andando, continue fazendo o que Ele quer. Porque você tem que agradar a Deus e não ao homem. Então, são coisas que você tem que ir trabalhando na sua mente para que isso não te trave, não te pare. Você tem que blindar a sua mente aí dessas coisas. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado e sido edificado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com mais alguém. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.